Como a gente vem comentando aqui no Em Ponto, a região do Vale do Javari, no Amazonas, na fronteira entre a Colômbia e o Peru, o que a gente chama de tríplice fronteira, né? Tem sido palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, roubo de madeira, garimpo, caça e pesca ilegal. Sobre isso que a gente vai conversar agora com a Ayala Couto, que faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Marina continua aqui comigo para participar dessa entrevista. Professor, bom dia. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News. Eu queria que o senhor, como um estudioso da região, nos falasse um pouco sobre o que a gente está tratando aqui, né? O que acontece nessa região do Brasil, extremo oeste da Amazônia, em que parece haver uma ausência do Estado, em que a lei não é cumprida e o que a gente poderia chamar no limite, pergunto para o senhor, de terra de ninguém. Bom dia, Júlia. Bom dia, Marina. Bem, importante pergunta, porque a gente está falando aí de uma região que apresenta toda uma complexidade em função de que, de fato, a região de fronteira, ela, na sua essência, já apresenta uma série de problemas. E um dos problemas que nós temos nessa região é justamente a presença do narcotráfico, sobretudo ali considerando os grupos que partem do Peru e que se conectam com grupos dentro do território brasileiro a partir do estado do Amazonas, e, ao mesmo tempo, também os crimes ambientais relacionados aí ao contrabando de madeira e, hoje, claro, cada vez mais com essa presença do garimpo ilegal. Então, é uma área aí, o Vale do Javari, que se apresenta como uma das principais rotas, né, de contrabando de madeira, né, de garimpo ilegal, nesse caso aí, o ouro, e, sobretudo, o narcotráfico. E, portanto, passa a ser, então, uma área onde grupos passam a ter o interesse em disputar o controle. E é justamente isso que torna essa região bastante complexa, do ponto de vista, aí, sobretudo, aí, da dificuldade que o Estado tem em promover uma segurança pública efetiva, de forma que possa garantir, aí, sobretudo, a segurança dos povos indígenas. Professor Marina, aqui de Brasília, bom dia, obrigada pela sua participação no Em Ponto. O que eu queria entender é, dentro de uma região tão sensível, de uma região tão crítica, a forma como se organizou essa tentativa de resgate, essa busca pelo indigenista e pelo jornalista. Houve um atraso. Ontem o ministro da Defesa disse que não, que as Forças Armadas agiram prontamente, mas há muitas críticas, até pela complexidade e o abandono dessa área, né? Muita disputa no Vale Tudo entre invasores e indígenas. Isso está sendo feito da forma correta, pela complexidade da região que o senhor conhece? A primeira questão que a gente tem que começar a perceber é o fato de que nós temos, nos últimos anos, uma intensidade aí muito presente dos crimes ambientais. E a gente tem que responsabilizar, assim, o Estado, o governo federal, porque várias políticas ambientais para a região, elas foram, de certa forma, afetadas, o que acabou, de certa forma, também garantindo aí uma presença muito mais intensa de garimpeiros, de madeireiros e de narcotraficantes. Sobretudo hoje o narcotráfico relacionado ao garimpo, que a gente define aqui com o termo de narco-garimpo. E aí, isso, de certa forma, já apresenta aí uma fragilidade do ponto de vista da presença do Estado e das políticas de segurança pública. Eu vejo da seguinte forma: houve uma negligência, acho que nós estamos falando de uma situação que ela só ganha uma repercussão internacional pelo fato de nós termos aí um jornalista britânico, no caso, o Phillips, porque eu já fui entrevistado pelo Phillips em 2019, é um cara que realmente vive a região, bem como o Bruno também, que é um cara muito querido pelos povos indígenas, que tem um trabalho excelente, e aí isso acabou tendo essa repercussão. Mas quantas pessoas também já não desapareceram em meio a esse conflito? Então eu vejo ainda um pouco caso por parte do Estado. A gente precisa falar aqui da responsabilidade do governo federal e do Estado em relação à fronteira. E há muito tempo isso vem acontecendo. Hoje a Amazônia é o principal corredor do tráfico de cocaína e vem se transformando também num corredor importante para o contrabando de garimpos de madeira. E aí, se o Estado não se fazer presente com as políticas de combate às atividades ilegais, a gente acaba, de certa forma, entregando a região para a presença do crime organizado. Vamos chamar o professor Ayala Couto de volta do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele que estava nos explicando sobre a região, e eu perguntava para ele exatamente a manchete do jornal Globo hoje, que falava, professor, não sei se o senhor conseguiu ouvir, mas a manchete falava sobre já o dossiê
que teria sido feito pelo Bruno e entregue para as autoridades brasileiras, falando exatamente, apontando os envolvidos em irregularidades e os locais onde essas irregularidades aconteciam. O que nós podemos também destacar em relação a esse dossiê que foi apresentado, o próprio Fórum de Segurança Pública, nós entregamos ano passado um material, um relatório junto ao BCS, que já apontava esse crescimento dos crimes ambientais na região amazônica e essa relação entre o narcotráfico com vários tipos de crimes ambientais. E, claro, que essa expansão do garimpo. Então, quando nós falamos hoje da região amazônica dentro desse contexto, nós temos que considerar alguns elementos importantes. O primeiro, que nós estamos acompanhando aí uma interiorização das facções do crime organizado. Então, muitas facções passaram aí a atuar na região amazônica, facções da região sul e sudeste, e algumas locais que ganharam uma força regional, e algumas dessas facções também passaram a atuar não apenas no narcotráfico, mas também justamente em outras atividades ilícitas. E isso, claro, que acabou tornando muito mais vulneráveis as populações da região amazônica, tanto os quilombolas quanto os povos indígenas e os ribeirinhos também. Então, uma série de atividades ilegais, elas vêm se intensificando. Já existiam, mas vêm ganhando força. E, portanto, uma estratégia mais eficaz por parte do governo federal, ela acaba sendo extremamente necessária, né? E aí, quando você tem um apontamento de um dossiê que já indica aí esses crimes ambientais que afetam aí ou atingem territórios indígenas relacionados ao garimpo, ao contrabando de madeira que intensifica o desmatamento, e essa entrada do crime organizado com o tráfico também nessas regiões e nesses territórios, isso só apresenta aí a informação de que é necessário a gente começar, então, a pensar numa estratégia que possa ser positiva do ponto de vista de coibir essas ações. E também o quanto que essas comunidades na Amazônia, elas vivem uma situação de vulnerabilidade, porque a região vem se transformando numa zona intensa de conflito. Ela já era uma zona de conflito, mas esses conflitos vêm se intensificando, sobretudo a partir das fronteiras. E aí, sim, considerando a região do Rio Javari, bem como também do Solimões, você tem duas áreas aí que hoje elas são pontos cruciais, né, para essa comercialização de droga de origem peruana e que se tornam, então, aí áreas de interesse do crime organizado. Professor, foi preciso a Justiça Federal do Amazonas entrar em cena nessa situação toda do desaparecimento, né, que já dura tantos dias, e pedir, olha, tem que ter mais estrutura, tem que ter mais efetivo e tal. Falando que falta basicamente fiscalização e proteção. Então, quando a gente fala do desmonte na fiscalização, do problema de recurso e de toda a estrutura mesmo de fiscalização, a gente está falando de desproteção de povos indígenas e também do desmatamento, de queimadas, da destruição da Amazônia como um todo, né? A grande questão que a gente pode também destacar aqui, e foi boa a tua colocação, é o fato de que a gente vem acompanhando nos últimos anos aí um posicionamento por parte do próprio presidente que é totalmente contrário às políticas de preservação. Então, os relatórios que nós apresentamos de pesquisa já apontavam aí uma série de desmontes. Um desses desmontes aí diz respeito à questão de fragilidade da FUNAI, do próprio IBAMA, do CMBio, cortes de recursos para fiscalização, né? O secretário de Meio Ambiente veio aqui por diversas vezes tentar negociar com a Polícia Federal para a liberação de madeira explorada de forma ilegal, né? Enfim. E isso acabou dando força. O grande questionamento que a gente pode apresentar é o fato de que você tem um governo que se elege com um discurso da segurança pública e acabou fragilizando, de certa forma, a nossa segurança pública na região. E fortaleceu aí a presença do crime organizado. Nós não temos que entender o crime organizado apenas relacionado ao narcotráfico hoje. Os garimpos ilegais, os contrabandistas de madeira, né? Ou seja, todos esses grupos que, de alguma forma ou de outra, se beneficiam dos recursos da floresta e que atinge, de certa forma, criminosa, até de forma criminosa, as comunidades indígenas também são grupos organizados e que envolvem diversos atores, diversos sujeitos que estão dentro dessa rede e que conectam esse mercado em direção ao mercado europeu, sobretudo o mercado europeu, que é para lá que vai, então, essa mercadoria contrabandeada, ou seja, o garimpo, o ouro, né, bem como também o manganês e a madeira ilícita, bem como também o narcotráfico, o tráfico, nesse caso aí, de cocaína.
Até porque as mesmas rotas que são utilizadas pela cocaína que atravessa a fronteira brasileira e em direção, por exemplo, aos mercados da Europa e da África, são as mesmas rotas também que o contrabando de madeira e de minério utiliza, o que mostra, então, essa sobreposição de rotas, ao mesmo tempo, essa relação que se dá entre o tráfico de drogas e esses crimes ambientais. E que, portanto, essa fragilidade institucional, do ponto de vista de se garantir a segurança da região, ela acabou, então, de certa forma, fortalecendo cada vez mais a atuação desses grupos. Ayala Couto, muito obrigada pela sua presença aqui, dividindo com a gente seu conhecimento sobre a região, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema, sobre o que a gente está falando, né? Até a próxima. Bom dia para o senhor.